Bora para montagem então, caixa aberta, chegou a hora de nós tirarmos todas as peças de dentro da embalagem. Por falar em embalagem, uma embalagem muito bem feita, com as peças todas muito bem protegidas. Em seguida nós já vamos dar início aqui à nossa montagem e você vai ter como referência para montagem a frente da máquina. A frente da máquina é onde tem essa porca azul que já vai aparecer aí no vídeo, que ela é responsável pela regulagem da tensão da correia do eixo Y. No primeiro passo da montagem, então, nós vamos montar o eixo Z e para isso nós vamos precisar do end stop do Z e dos dois perfis de alumínio. Cuidado também na hora de desmontar aí por causa da barra roscada que vem dentro dele. Observe também o posicionamento dos furos dos guias. No lado esquerdo nós temos dois furos mais embaixo e do lado direito nós temos dois furos mais espaçados que ficam para dentro da máquina. Após isso, nós vamos pegar os parafusos M5 por 45 e as ferramentas e nós vamos fazer a fixação das guias. Para fixá-las é simples, basta colocar a máquina de lado, pegar os parafusos, colocar por baixo da máquina e aí fazer o procedimento em ambos os lados. E uma dica importante que eu te dou nesse momento é o seguinte: você não precisa arrochar esses parafusos, tá? Você pode fazer um aperto prévio neles e aí depois que você finalizar a montagem você pode colocar a máquina de lado novamente e aí sim fazer um aperto final. Isso vai ajudar aí no ajuste fino da máquina e vai fazer com que ela fique mais bem alinhada no processo final. Próxima etapa chegando e agora nós vamos fazer a fixação do end stop do eixo Z. Para isso nós vamos soltar um pouquinho aí as porcas e os parafusos que vêm fixados nela e aí nós temos que cuidar principalmente o posicionamento dessa peça. Essa peça vai apontando para frente da máquina, assim como eu estou indicando no vídeo. Outro ponto muito importante que você tem que cuidar é o posicionamento das porcas quando você for colocar aí no perfil de alumínio, tá? Ele tem um posicionamento correto para ser fixado. Logicamente você vai notar isso aí se fixar ou não. Feito isso, então já estamos prontos aí para ir para uma próxima etapa. Próxima etapa é essa onde nós vamos montar o nosso eixo Z. Para isso, nós vamos fixar a nossa barra roscada no acoplamento flexível do motor do eixo Z e depois nós vamos fazer a fixação desse motor aí atrás da nossa guia esquerda, olhando de frente para a máquina. A guia esquerda, que é a mesma guia onde nós acabamos de fixar o nosso end stop do eixo Z. Feita a montagem do eixo Z, agora nós vamos para o eixo X. No X nós já vamos ter que selecionar entre os dois perfis o maior aí dos perfis que sobrou, porque é ele que nós vamos utilizar. Assim como a correia, as ferramentas para montagem, dois parafusos M4 por 16 cabeça redonda, o push fit e também o conjunto onde nós temos o motor do extrusor e o motor responsável pela movimentação do eixo X. Eixo X que nós vamos começar a montagem fixando nosso perfil de alumínio. Para isso, nós vamos colocar os parafusos nesse posicionamento que eu estou indicando. E aqui tem uma partezinha um pouquinho mais chata porque nós temos que passar com a chave Allen por dentro dessa chapa metálica que segura o motor do extrusor. Requer aí um pouquinho mais de habilidade, mas com certeza com paciência aí você vai conseguir fazer a fixação, até porque eu também consegui fazer aqui. Perfil do eixo X montado, chegou a hora de colocarmos a nossa correia. Correia simples, é bem intuitiva, você vai ver que tem os dentes da correia que tem que ficar voltados para os dentes da polia. É importante você manter a correia dentro do perfil aí também, porque eu não mantive e depois eu tive que desmontar a parte seguinte que eu montei para colocar novamente essa correia e manter ela aí por dentro do perfil, tá? Cuide disso na hora da montagem. Feita essa parte então, agora nós vamos pegar e colocar o nosso push fit, né? Uma pecinha muito pequena aí para evitar que se perca, você já pode fixar ela na posição.
E agora chegou a hora de nós colocarmos o nosso hot end no nosso perfil. É simples, basta você observar bem o posicionamento aqui que eu estou colocando e ele fica para o lado contrário do motor do extrusor. Na sequência nós já vamos fixar as roldanas da outra ponta do eixo X e para isso nós vamos utilizar um dos parafusos M4x16 cabeça redonda que vem junto aí para fixação desse conjunto. Na sequência você já pode fixar uma das pontas da correia e depois disso nós vamos colocar aí na outra ponta o esticador de correia, que é essa peça aí que você está vendo. Para isso nós vamos utilizar aí dois parafusos para fixação, que é um parafuso M4x16 cabeça redonda e um parafuso M4x14 cabeça chanfrada ou cabeça de fogão. Você pode observar aí como que é colocada essa correia, bem simples. Depois de pôr a correia, você encaixa novamente o parafuso ali na posição correta, coloca a porca de ajuste e essa porca aí depois nós vamos utilizar para ajustar o tensionamento da correia. Feito isso, faz a fixação com o parafuso M4x16 cabeça redonda de um lado, ele já vai servir aí para fixar o nosso porta-roldanas, e do outro lado você vai colocar o parafuso cabeça chanfrada ou cabeça de fogão, o M4x14. Feita essa parte, na sequência nós vamos fixar a outra ponta da correia e aí nós já podemos fazer um ajuste de tensionamento aí dessa nossa correia. Lembrando que ela não pode ficar folgada e ela não pode ficar também muito esticada a ponto de causar travamentos no carrinho. Máquina tomando forma, chegou a hora de colocar esse conjunto nos perfis do eixo Z. E em seguida nós vamos encaixar o fuso na castanha para fazer a movimentação do nosso eixo Z. Indo para os finalmente, agora nós vamos montar a parte superior do eixo Z e para isso nós vamos utilizar 4 parafusos M5x25. Montagem é simples, basta colocar os parafusos nos cantos aí dos perfis, nos 4 furos e depois fazer a fixação. Nessa parte você já pode fixar aí e apertar bem esses parafusos, lembrando que se você deixou os parafusos de baixo lá semi-apertados, agora é a hora de virar a máquina depois desse procedimento e fazer o aperto final deles. Mecânica finalizada, chegou na hora da eletrônica e vamos começar pelo LCD. LCD, como você pode ver, tem um suporte e esse suporte nós devemos fixar na lateral direita da máquina. Deixe aproximadamente um dedo aí como referência na frente dele ou leve em consideração o pezinho da máquina que tem logo abaixo dele. Próxima etapa é nós encaixarmos o nosso LCD da mesma forma com que você viu aí quando você retirou ele da embalagem. Aproveite o posicionamento da máquina e já conecte o cabo do LCD. E cuidado que ele tem o posicionamento correto com uma chavetinha que encaixa ali. Voltando a máquina para a posição correta, chegou a hora de nós montarmos o nosso suporte de filamentos. Você pode ver aí que ele também tem as mesmas porcas aí que nós já utilizamos. Você tem que fazer a fixação dele no lado esquerdo da máquina, olhando-a de frente. Pode colocar ela bem próximo dos parafusos que fixaram os perfis do eixo Z. Tá? Você pode ver que ele está quase do lado do motor do extrusor. Depois é só colocar aí o encaixe e para finalizar nós vamos colocar as tampinhas nas laterais aí do nosso perfil do eixo X para finalizar e deixar a máquina bonitona. E indo para o sistema de extrusão, vamos conectar a manopla que vai servir aí para nós fazermos movimentos manuais com o nosso extrusor e depois disso vamos conectar o tubo PTFE no nosso sistema de extrusão. E não se esqueça de colocar a trava no PTFE. Montagem acelerada e vamos começar instalando o cabo do extrusor. Muito cuidado que ele tem lado para ser instalado. Em seguida, motor do eixo X. Para saber o lado, basta você olhar no conector que ele tem umas travinhas que encaixam no motor. E aproveitando que já estamos por aí, vamos instalar o end stop do eixo X, que como você pode perceber aí na indicação, também tem umas travas com o local certo para fazer a instalação. Saindo do end stop do X, nós já vamos instalar o motor Z e logo na sequência já vamos instalar o end stop do Z.
E agora outra etapa muito importante, que é a seleção da voltagem da sua máquina. Você tem que selecionar aí de acordo com a sua região e você vai fazer isso na chave seletora que tem ao lado da máquina. E finalmente chegamos no momento tão esperado, que é ligar a nossa máquina e ver ela funcionando pela primeira vez. E enfim, chegou a hora de fazermos a nossa máquina se movimentar pela primeira vez. Para isso você vai em Prepare e depois em Auto Home, que ela vai fazer aí o primeiro zeramento dela, indo para as referências do eixo X, eixo Y e eixo Z. Como eu sei que você já deve estar ansioso para imprimir pela primeira vez, eu ia deixar para outra aula, mas vou te mostrar nessa como você faz o nivelamento da mesa. Primeiramente, tire esse plástico. Não esqueça de colocar as presilhas novamente e agora nós vamos fazer o procedimento. Para isso, você vai aquecer a mesa e o bico. Vai em Prepare, depois vai em Preheat PLA, que é para iniciar o aquecimento da mesa e do bico para o PLA. E daí você vai desabilitar os motores indo em Disable Stepper. E aí, utilizando uma folha A4, você vai fazer com que ela passe raspando embaixo do bico. Faça esse procedimento nos 4 cantos. E aqui eu já quero te deixar uma dica importante. Faça isso e repita o processo com a mesa quente. E se for a primeira vez que você for fazer, o ideal é que você primeiro faça com a mesa fria, depois aqueça ela e faça novamente. Finalizado o processo, é hora de fazer o homing e de preparar o filamento na máquina. Para isso, você coloca o filamento aí no suporte de carretel, corte a ponta dele em ângulo, prepare ele colocando o filamento no extrusor e se certificando de fazer com que ele chegue até o hot end. Nessa parte é importante que você afaste o eixo Z e aí depois você pode mandar extrusar o filamento. Afastar o eixo Z vai garantir que o filamento extrude livremente, e isso é muito importante para evitar entupimentos durante a extrusão. E agora bora imprimir. Para isso é só pegar o SD card que vem junto com a impressora, colocar ele na máquina, vai no LCD, clica em Print, seleciona o arquivo que você deseja e ele vem junto aí um cachorrinho e um gato, e aí é só colocar para imprimir.